Bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre nós sermos nascidos para os caminhos de Deus. Nascido para andarmos com Deus. E eu quero ler com você, leia aí na sua apostila, Deuteronômio e Isaías, depois a gente vai pegar a Bíblia, e Deuteronômio capítulo 10, no verso 2, e diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, o teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma? Isaías capítulo 2, no verso 3 diz: Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Eu acho interessante, porque a palavra de Deus diz aqui que existe um caminho pelo qual nós devemos andar. E parte desse nosso curso é ensinar esse caminho. Tudo que nós estamos falando é para ensinar esse caminho, para valorizar esse caminho. Eu acho interessante que essa palavra caminho no hebraico, ela é a palavra derer, e derer significa um estilo de vida ou hábitos. Então vamos traduzir aqui o caminho como hábitos, como um estilo de vida. Ou seja, Deus tem um estilo de vida para mim e para você. O que é esse estilo de vida? Isso engloba os nossos hábitos, os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos de maneira cotidiana. Deus está falando que existem hábitos que Ele quer para nós. Deus está falando que existem hábitos que nós devemos ter, mas que nós devemos fazer, como diz aqui Deuteronômio, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Isso envolve prazer na nossa vida. Os hábitos que nós vamos ter com Deus, o estilo de vida que nós vamos ter com Deus, é um estilo de vida onde nós temos que ter prazer em viver com Deus. Andar nos seus caminhos significa andar como Deus andaria aqui nessa terra. A Bíblia chega ao ponto de dizer em Isaías capítulo 59, que os caminhos do Senhor são mais elevados. É isso mesmo, o padrão é mais elevado. O padrão de Deus é mais elevado que o padrão do mundo. Comparando com o padrão do mundo, com o padrão do pecado, o padrão de Deus é mais elevado. Mas eu acho muito legal o fato dele nos ter dado o seu Espírito, e nos dando o seu Espírito, nós podemos andar no padrão de Deus, sair do padrão do mundo e andar no padrão de Deus, andar no caminho de Deus. E aí que eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, abre comigo Mateus, no capítulo 7. E aqui, Mateus capítulo 5, dever de casa, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Vai ler esses três capítulos. Esses três capítulos são denominados o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta um novo caminho, onde Jesus apresenta um novo estilo de vida. E aqui, no capítulo 7, a partir aqui do verso 13, verso 14, Jesus fala assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então a Bíblia, ela chega ao ponto de dizer, Jesus está dizendo aqui, que existe um caminho largo. Um caminho largo, um estilo de vida amplo, ou seja, pode englobar qualquer coisa, pode englobar tudo aquilo que você quiser. Por quê? Porque são hábitos do mundo. E os hábitos do mundo, o padrão do mundo é o pecado. E o pecado é aquilo que faz separação entre o homem e Deus. A palavra pecado significa a violação do padrão de Deus. Então o que Deus espera não é que a gente ande no caminho largo. O caminho largo é o caminho mais fácil. O caminho largo é o caminho que alimenta os nossos interesses. O caminho largo é o caminho das inclinações da carne, tudo aquilo que não condiz com o pensamento de Deus. É o caminho que a humanidade escolheu, é o caminho que Adão escolheu viver.
quando ele pecou. É um caminho separado de Deus, com todas as suas filosofias, os seus pensamentos, as suas religiões. Olha só o que diz Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o perverso os seus hábitos, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Jesus também apresenta, então, o caminho estreito. O que é o caminho estreito? O caminho estreito é o caminho de Jesus. Eu acho interessante Jesus falar sobre isso, sobre esse caminho estreito, porque esse caminho estreito, eu fico pensando, aquele caminho que só dá para passar uma pessoa, sabe? Ele é estreito, ele não tem mais como a pessoa andar para frente, andar para um lado ou para o outro, ele só pode ou voltar para trás, ou andar para frente. Não tem muitas opções. A única opção que nós temos é Cristo. Aleluia. E esse é o nosso prazer. Por isso eu comecei falando de Deuteronômio, para dizer que tem que ser de todo o nosso coração. A gente tem que ter prazer. E o nosso prazer está nele, na vida dele, no pensamento dele, na vontade dele, nos planos dele, nos sonhos dele, para cada um de nós. O caminho que Jesus tem para nós é um caminho estreito. Salmo 86, 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O caminho que Jesus tem para nós, que é um caminho estreito, onde poucos andariam, diz a palavra de Deus, é um caminho da verdade. Porque a verdade, ela é confrontadora contra os nossos hábitos errados, contra os nossos pensamentos errados. Então o caminho que Deus tem para mim e para você é um caminho de verdade, e ele complementa aqui, onde eu só tema o teu nome. A palavra temor aqui tem esse sentido de reverência, tem o sentido de você valorizar a outra pessoa, mas também tem o sentido de admiração. Que o nosso caminho com Deus seja um caminho onde nós admiramos as coisas de Deus e não mais as coisas do mundo. Com que a gente tire os nossos olhos das coisas do mundo para que a gente possa continuamente admirar a Deus. E é nesse momento, gente, que a gente tem essa consciência que muitas vezes a gente se vê numa encruzilhada na vida, em decisões que nós temos que tomar. E olha só o que diz Jeremias capítulo 6, verso 16 na NVI, diz assim: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, ou seja, para e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. O que é o caminho antigo? O caminho antigo era aquilo que Deus já havia pré-estabelecido. Era o estilo de vida que Deus já tinha estabelecido. Um caminho de justiça, um caminho de vida, um caminho de fé. Um caminho onde os pais da fé já tinham andado. Um caminho onde aqueles vencedores da fé já tinham andado. E Jeremias está dizendo aqui: perguntem por esse bom caminho. Como é que eu faço para andar nesse bom caminho? Sigam-no e o acharão. Ou seja, você vai ouvir uma resposta. Quando você perguntar a Deus por sabedoria, diz o apóstolo Tiago, peça a Deus sabedoria que dá a todos e dá sem medida. Ou seja, busque a sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria grita. Ou seja, ela está tentando chamar a nossa atenção. A sabedoria é a própria sabedoria de Cristo. Está tentando chamar a nossa atenção para que quando a gente chegue na encruzilhada da vida e a gente não saiba o que fazer, pare. Olhe, procure pela sabedoria, siga, diz aqui, siga, e vocês vão achar descanso na vida de vocês. Olha só o Salmo 1, que é um salmo maravilhoso, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre esse estilo de vida. O Salmo 1 diz assim, olha só: bem-aventurado, feliz, próspero, em paz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você está entendendo que é um caminho que ele está progredindo aqui? Ele está falando sobre andar, ele está falando sobre parar, e ele está falando sobre se assentar. Ele diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. E na sua lei, ele medita de dia e de noite.
Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Os que preferem um caminho largo não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos retraduzir? Pois o Senhor conhece o estilo de vida dos justos, mas o estilo de vida dos ímpios perecerá. Ou seja, eu e você, gente, precisamos aprender. Como é que a gente aprende? Na palavra de Deus. Nós precisamos aprender o caminho de Deus seguindo Jesus. Seguindo aquilo que Jesus fala. Provérbios capítulo 4, no verso 18 diz, mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos para a nossa declaração? Vamos declarar aquilo que nós aprendemos hoje. Diga assim, meus hábitos e estilo de vida vão refletir o caráter de Jesus todos os dias. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.